Bem, vamos aí então para os comentários, para a correção da atividade que eu passei no início da semana. Estão lembrados? Página 28, questão 5. Está dizendo o seguinte: em sua opinião, o tratamento dado ao assunto é muito específico, voltado exclusivamente para leitores cientistas, ou é simples, tendo a finalidade de informar e ampliar o repertório dos leitores em geral? Por quê? Então, essa pergunta é uma pergunta pessoal. Só que nós, professores, esperamos que os alunos respondam que não é um texto voltado para um público específico, cientistas, por exemplo. É um texto que foi produzido para leitores da forma geral, para todos os leitores, tá? Porque o próprio nome já diz, texto de divulgação científica é a ciência sendo divulgada para toda a população, tá? Como eu expliquei para vocês, os textos de divulgação científica é uma espécie de simplificação da ciência para que ela se torne acessível, né, para todo mundo. Para quê? Para que a população possa evoluir, para que a população possa se cuidar, né? Então, como eu expliquei, tem os cientistas que, né, estão lá estudando a todo momento. Eles estudam e o que acontece? Esses estudos são passados para nós através de textos de divulgação científica, para que a gente tenha acesso a esses estudos científicos, tá? Agora aqui, pelo fato de lidarem com assuntos ligados a diferentes áreas do conhecimento, os textos de divulgação científica frequentemente fazem o uso de uma linguagem em que há vocabulário e conceitos indutivos para o raciocínio científico. No entanto, observa-se neles o empenho dos autores em tornar acessíveis ao grande público os vocabulários de ordem acadêmico-científica, ou seja, conceitos específicos do campo das ciências. Observe algumas das estratégias utilizadas e por quem escreve artigos científicos que circulam, por exemplo, no meio jornalístico. Então, vamos lá. Quais são as estratégias utilizadas por essas pessoas que escrevem esses artigos, gente? Então, primeira estratégia, simplificação do conceito científico para facilitar a compreensão do leitor leigo, não especializado, principalmente com o uso de comparações e, às vezes, metáfora, que a metáfora é também uma espécie de comparação, só que no sentido figurado, né? Abreviação da linguagem científica sobre o assunto tratado. Apresentação, uma definição principal do tema, seguida de outras referências e, é claro, de outras definições. Há a adequação da linguagem em função de um leitor modelo idealizado, ou seja, aquele que possivelmente comprará a revista. Diálogo direto com o leitor, por meio de perguntas e, assim, estabelece uma interação. E a apresentação de nomes, pessoas que são autoridades ou referências da área para validar a discussão proposta no texto ou parágrafo e para dar mais credibilidade também, né, gente? Então, vamos lá agora aqui para questão 6. Em dupla, releia o segundo parágrafo do texto e diga quais estratégias foram utilizadas pela autora para tornar o assunto acessível aos leitores leigos. Então, o que era para vocês fazerem? Era para vocês pegarem, né, tudo que eu li agora, que são as estratégias utilizadas por quem escreve os artigos, e ver quais foram dessas estratégias que as escritoras, né, utilizaram, né? Então, vamos lá. Aliás, a autora, né, utilizou simplificação do conceito científico para facilitar a compreensão do leitor leigo, não especializado, principalmente com o uso de comparações e, às vezes, metáfora. Também ela usou adequação da linguagem em função de um leitor modelo idealizado, ou seja, aquele que possivelmente comprará a revista, e também dirige-se diretamente ao leitor por meio de perguntas e assim estabelecendo-se uma interação. 7. Muitas vezes, os cientistas recorrem aos especialistas do assunto abordado para comprovar suas teorias e reforçar a credibilidade da discussão ao futuro leitor. Assim, no texto lido, percebemos o quê? Então, tem os nomes de todas as pessoas que foram citadas no texto, de onde elas são na segunda coluna, e depois vocês é que vão
identificar. Então, o Juan Murubi del Castillo é oftalmologista, tá? O César Hades, ele é o quê? Do ramo da etologia. O Guilhermo Rubem, ele é do ramo da antropologia. O Elias Tomé Saliba, ele é do ramo de história. E Tom Lutz é do ramo do jornalismo, cinema e arte. E o Roberto Zaimer é da psicologia transpessoal. 8ª pergunta. Por que esses especialistas foram utilizados no texto? Como a especialidade científica de cada um deles colabora ao mesmo tempo para a manutenção temática e para a construção da autoridade discursiva no texto. Em dupla, discuta com o colega e registre a sua resposta nas linhas abaixo. A gente sabe que em dupla agora, infelizmente, não é possível, né? Mas a gente tem uma sugestão de resposta aí. Esses especialistas foram utilizados no texto com vista a promover um discurso de autoridade em relação ao assunto tratado. Gente, então essa foi a atividade dessa semana. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que ficou, vocês já sabem, basta mandar mensagem. É muito importante que vocês façam as atividades, mas também realizem a correção. Se as respostas estiverem de acordo, né, com o que está aí, não há necessidade de fazer modificação, mas caso esteja muito diferente, por favor, gente, verifiquem, tá? E modifiquem aí. É muito importante que tudo esteja feito de forma correta para um melhor desempenho da aprendizagem de vocês, tá bom? Um beijo grande e até mais!